Agora sim, Ah, Rafa, pode seguir. Caso tenham alguma dificuldade, fiquem à vontade caso tenham alguma dúvida sobre as telas aqui. Mas vamos lá. A gente está falando, antes de falar sobre o Cartola, a gente está falando sobre a maior paixão do brasileiro. Esse que é o ponto mais importante. Uma pesquisa realizada pelo Ibope já há algum tempo revela que a maior paixão do brasileiro é o futebol, acompanhado de cerveja e posteriormente carnaval. E como é que a gente, dentro do universo da Globo, traduz a maior paixão do brasileiro? A gente traduz por histórias. Essas histórias são feitas em vídeo, em áudio, em foto, em texto. E como é que a gente consegue traduzir a maior paixão do brasileiro entre três grandes linhas de conteúdo, né? Que são as que eu acabei de mencionar. A gente sempre tenta pensar em três grandes pilares: o entretenimento, a informação, que vem acompanhada do conhecimento. E como é que a gente pode traduzir essa paixão, né, entre três grandes linhas de conteúdo? Que aí chega o Cartola. O Cartola, eu acho que, além de ser altamente popular, talvez não tenha uma informação pública sobre o poder que ele tem. Ele hoje é o maior fantasy game de futebol do mundo. Mas como é que ele funciona, para quem não conhece? Ele é um jogo em que as ações reais do jogador elas são transformadas em pontuação no jogo. Um exemplo: um gol, 8 pontos. Uma expulsão, menos 5 pontos. Toda a pontuação ela é acrescida ou subtraída e a cada rodada a gente tem uma pontuação final acompanhada de aumento ou não de patrimônio. E os números mostram o tamanho do jogo. 10 milhões de times únicos esse ano. A gente está com uma média de 4 milhões, acima de 4 milhões de times escalados por rodada. E a gente tem os nossos assinantes Pro, que está entre 421 mil. E como é que esse produto digital trabalha com o ecossistema da Globo? O Cartola está nos programas da TV Globo, nos programas do Sport TV, nas transmissões de todos os jogos do Campeonato Brasileiro e nos conteúdos do GE. Uma coisa que eu acho que vale a pena trazer dentro desse slide, que tem uma representatividade bem interessante, é o conceito de news game. Que um usuário, quanto mais ele joga o Cartola, mais conhecimento ele tem sobre o principal esporte do planeta. Então, o Cartola contribui para o ecossistema do conhecimento do futebol e faz com que você se aproxime cada vez mais do maior esporte do planeta. Então, tem um valor quase inestimável para manter o futebol como um dos pilares de entretenimento do brasileiro. Um exemplo: um cartoleiro pró assinante, ele consome 6 vezes mais conteúdos do que um cartoleiro gratuito ou do que um usuário. O Cartola é tão forte que, se a gente for buscar no Google, nos últimos 90 dias, é a quarta expressão mais pesquisada por todos os usuários brasileiros quando digitam algo no Google. Ele também serve de incentivo para os jogadores. Durante a pré-eleição, o atacante do Sport, ele mencionou para um companheiro de clube, um atacante, no caso, que jogava no Goiás no ano passado, que serviu como discurso motivacional ao dizer que ele escalava toda vez esse atacante no Cartola. Então, isso serviu como um incentivo para esse próprio atleta antes de entrar em campo. E como é que a gente consegue trazer algumas reflexões que usamos no produto e, ao mesmo tempo, são vistas constantemente em empresas de tecnologia, né? Acho que o principal contexto é: por que empresas de tecnologia? Se a gente for olhar um gráfico como esse, que é relativo a dezembro de 2019, ele aponta que são as empresas de maior valor de capital, entre as empresas de capital aberto. Apple, Microsoft e Amazon se revezam, mas ficam entre elas três as de maior valor de capital. E quais são as características que tem no Cartola e tem nessas empresas de tecnologia que eu acho que valem a pena compartilhar aqui com todos vocês? Primeira característica: acho que o efeito de rede talvez seja um ponto bem interessante para quem busca empreender, para quem quer empreender dentro de uma empresa.
Um dos maiores desafios de um produto é criar mídia espontânea. E o Cartola tem uma característica muito similar, por exemplo, ao Netflix, que é o poder de criar mídia espontânea. Exemplo. Pensem num grupo de amigos ou de amigas. Eles talvez estejam discutindo sobre uma série da qual às vezes você ainda não viu. Esse universo ele te atrai de algum modo para assistir e fazer parte dessa discussão. O mesmo acontece, por exemplo, com Cartola. Você é impulsionado pelos seus pares que levam o jogo a tantos outros pares. Essa discussão ela é muito recorrente durante os jogos, antes da pandemia, durante os encontros, né? Um churrasco, por exemplo. Então, o efeito de rede é uma característica muito importante para a concepção de um produto. A segunda questão que eu queria trazer aqui é sobre diversificação de receita. E aí um pouco mais voltado às empresas de mídia. Uma coisa que tem me chamado a atenção nos últimos tempos, e aí é uma questão mais de opinião, é que grandes empresas de mídia não conseguem sobreviver exclusivamente de publicidade. Google, Facebook e Amazon têm um conhecimento incrível sobre o assunto e têm dividido um pouco dessa fatia dessa receita digital. Então, o grande dilema do setor hoje entre as empresas de comunicação, não só no Brasil, mas no mundo, é como sobreviver diante de uma commodity que pode ser a informação. Qual que é o valor do conteúdo jornalístico, né? Qual que é o valor do jornalismo hoje? E aqui eu trago uma reportagem do Washington Post que diz que os principais players que nasceram digitalmente, que são os casos de Vice, Quartz e BuzzFeed, perceberam que seus negócios não pararam de pé quando só se pensa em publicidade. E aqui, o que a gente tem como lição para trazer, que também vemos em empresas de tecnologia, e que eu acho que pode ajudar a pensar e a moldar o conhecimento sobre produto dentro de empresas de mídia. É essa tentativa de buscar diversificação de receita. Esse ano, quem é cartoleiro Pro tem a condição de consumir conteúdos e análises exclusivas do Gato Mestre. O Gato Mestre é uma equipe formada por cientistas de dados e jornalistas em que produzem análises baseadas em dados. E essas análises vão ajudar muito o cartoleiro a tomar uma decisão na hora de escalar, o seu time. E isso acontece fortemente nas 4, 5 maiores empresas do planeta. Dificilmente elas dependem de um modelo de negócio. Vamos usar como exemplo a Apple. Talvez a maior fonte de receita hoje da Apple seja serviços, não seja o iPhone, por exemplo. E toda essa história do Gato Mestre segue um lema que a gente tenta levar sempre, pelo menos sob a ótica de produto, que é você transformar a história em serviço. A provocação que eu trago aqui para vocês é: por que o Waze, adquirido pelo Google no passado, não foi concebido por um jornalista, uma vez que o profissional de conteúdo sempre fez isso durante décadas e décadas? Faltou uma conexão fortemente entre conteúdo e tecnologia, e que hoje é um caminho sem volta. Então, a gente sempre usa esse lema de Stories as a Service, histórias como serviço, acompanhada de metodologias ágeis, né? No segundo quadro à nossa direita, porque as reuniões semanais, os resultados de audiência, as críticas diárias sobre produto vão ajudar a gente a melhorar periodicamente o conteúdo que a gente vai entregar ao nosso maior interessado, que é o consumidor final. Um outro ponto que a gente usa fortemente e vem acompanhado dessas metodologias ágeis é a velocidade de aprendizagem. Na segunda tela à nossa direita, você consegue visualizar o número de experimentos que são realizados por ano em grandes empresas. Trabalhar constantemente com velocidade de aprendizagem vai ajudar com que seu produto seja feito de uma maneira muito mais interessante, você consiga testar mais, falhar mais e, consequentemente, ter mais precisão na hora de informar ou de apresentar alguma coisa. E por que toda essa história, né, envolvendo metodologias ágeis, envolvendo diversificação de receita, envolvendo velocidade de aprendizagem? Por causa desta imagem. Se você parar para pensar, você tem uma dificuldade muito grande de visualizar alguma coisa interessante nessa imagem, porque isso representa hoje a nossa vida. A maior moeda da sociedade é a atenção. Então a gente tem que esquecer o tipo de concorrência por setor que existia no passado recente. Se você conseguir obter a atenção do consumidor de forma sincera e espontânea, talvez você tenha um produto de grande valor. Então, todos nós
disputamos etapas virtuais, no bom sentido, o tempo do cidadão para que ele permaneça mais e mais tempo conosco. E para ele permanecer mais e mais tempo conosco, a gente obrigatoriamente faz essas 5 perguntas todos os dias. Quais são as maiores dores do consumidor final? Quais são os motivos dessas dores? É possível solucionar essas dores de imediato? Isso não é possível? Quando que é possível? Como é que eu posso produzir, lançar e destacar diferenças em relação ao meu concorrente? Essa pergunta é muito interessante se você olhar sob a ótica de Instagram e TikTok, por exemplo. E a última, talvez a principal e mais difícil, que nos faz repensar diariamente o nosso produto a gente tem algo que não pode ser comprado ou copiado. Quando a gente tem as respostas a essas 5 perguntas, talvez a gente tenha uma precisão maior sobre qual é o futuro que a gente vai caminhar sobre o nosso produto. E é essa reflexão que eu queria trazer aqui para vocês. Caso tenham dúvidas, críticas, recomendações, podem me procurar nas redes sociais. Mais uma vez, parabéns pelo evento. Excelente. E fico aqui à disposição. Obrigado. Valeu, Rafa. Muito bom, hein? A gente ficou assim, deslumbrado de ver o quanto que você trouxe essa junção de metodologia ágil, né? Toda a discussão que a gente tem falado muito no evento de mudança de cultura, de trazer tecnologia, mas para um ambiente bastante tradicional, né? Que é uma empresa de mídia, que é o mundo do jornalismo, que acaba se ancorando e muitas vezes em coisas já bastante consolidadas, né? De ter o lead, de contar as histórias, e agora levando esse conceito do Story as a Service para o mundo aí de projetos, né? De inovação. Agradeço muito a tua colaboração. Certamente a galera vai querer ouvir muito ainda, vai querer interagir muito com o Rafa depois nas redes sociais para trazer mais ainda dessa visão, porque não só somos apaixonados pelo produto, como a gente tem essa curiosidade de que vem ali pela frente, né? Se você puder dar uma palhinha aí, tem alguma dica para o nosso cartoleiro aí no final de semana? Por favor. Putz, difícil, gente, porque é uma rodada muito complicada. A gente tem ainda a questão relativa à Covid com os jogadores do Flamengo, né? Ainda não se sabe se o jogo com o Palmeiras vai ser adiado. Sugiro acessar o ge.globo/gatomestre. Ali tem conteúdos gratuitos, conteúdos para os assinantes Pro. Provavelmente amanhã a gente vai ter um conteúdo bem interessante sobre quais jogadores têm uma capacidade maior de potência, uma capacidade maior de valorização ou de pontuação. Então depende muito do seu patrimônio. Recomendaria olhar um pouquinho, se não me engano, o jogo do Santos. Acho que o jogo do Santos talvez seja um jogo a ser olhado com carinho, mas a gente depende de muitos fatores também. Muitos times enfrentam na semana que vem times na Libertadores, então a gente não sabe se vem com os times completos, mas amanhã com certeza teremos pelo menos algumas boas dicas para vocês avaliarem e tomarem as melhores decisões na hora de escalar. O mercado fecha no próximo sábado.